Então, vamos falar sobre Abraão nessa nossa conversa sobre quem é Cristo. Semana retrasada, né? A gente falou sobre um padrão que eu apresentei para vocês, de como eu entendo a Bíblia, e que me ajuda a me localizar na história, né? Nesse padrão, é um padrão que começa com vocação, depois segue com equivocação, depois exílio, que é o domínio das forças do caos e nascem as Babéis, né? Todas as tentativas humanas de se resolver, depois visitação e reconciliação. O episódio que a gente vai ver hoje é um episódio que é marcado tanto pelo exílio quanto pela visitação, quanto pela vocação também. Acho que a gente consegue ver todos os movimentos aí nesse episódio de Abraão. Abraão está no início da Bíblia, então ele ainda tem um conhecimento frágil de Deus, superficial, e o Deus de Abraão é um grande desconhecido, com quem Abraão vai caminhar ao longo da vida e sem entender muita coisa, mas vai caminhar pela fé, construindo um entendimento de como é esse Deus. Então, o episódio que a gente vai ver é justamente o dos últimos episódios da vida de Abraão, que é a situação com Isaac. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que eu fiz uma apresentaçãozinha para me ajudar a me explicar. O título que eu coloquei é um título que eu pego de empréstimo de um livro de dois filósofos, que é o Slavoj Žižek e o John Milbank, que são um ateu e um cristão. Eles fizeram esse livro que chama Monstruosidade de Cristo, e que não trata disso, não trata de Abraão, mas eu acho esse título maravilhoso e eu acho que vai nos ajudar hoje na construção dessa ideia que eu quero compartilhar para vocês. Então, nós vamos ver essa faceta de Cristo que eu vou chamar, tomando essa expressão de empréstimo, como a monstruosidade de Cristo. Então, o que acontece basicamente? Por que a gente estranha muito a situação de Abraão com Isaac? E com outros episódios da Bíblia dramáticos? É porque na cena 1 a gente vê Deus condenando o assassinato, né? Condena o assassinato de Abel. Em Noé, ele vai também falar que todo aquele que derramar sangue terá sua vida também ceifada e tal. Então a gente vê um Deus que condena o assassinato, mas na cena 2 parece que ele manda matar. Isso generalizando, né? É o que a gente vê ao longo do Antigo Testamento todo. E aí como é que a gente concilia essas duas situações? O que mudou? Tem como a gente colocar isso em 3 hipóteses. Ou Deus mudou de ideia, ele achava que era de um jeito, aí ele mudou, agora ele acha que é de outro. E isso traz problemas, porque a Bíblia sugere um Deus imutável, um Deus em quem não há variação, porque ele é completo, ele é realizado. Ou Deus é monstruoso, ele é cínico, ele é violento, vingativo, ou não estamos lendo direito essas duas afirmações. Pode ser que alguma delas tenha algum grau de veracidade que a gente não está enxergando, ou que as duas tenham e tal. Então, eu queria combinar com vocês alguns pressupostos sobre a Bíblia, para como é que a gente lê direito a Bíblia, como é que a gente se aproxima desse documento. Então, eu fiz uma listinha assim do que a Bíblia é e do que ela não é, para a gente alinhar a nossa expectativa. A Bíblia é o relato editado por gerações para preservar a história e a identidade de um povo. Ela é
relato editado. Então, a gente precisa ter tranquilidade com isso, que foi um documento que foi passado de mão em mão com zelo, com interesses, mas que isso não macula esse documento. Não deixa de ser um documento de muito valor, mas é um documento editado. A história é colocada de forma a apresentar e preservar a história desse povo e a identidade desse povo, tanto que a gente vai ver que ela é contada de um ponto de vista, né? Ela registra as interações desse povo com uma divindade em particular. Tem outras divindades que são nomeadas na Bíblia, mas elas são muito secundárias, são muito marginais, periféricas. O que interessa para a Bíblia são as interações desse povo com essa divindade, em particular, que é o que a gente já vem falando, do Elohim, Yahvé, Yeshua, tal. É um produto cultural, ou seja, como produto cultural, ela foi produzida, né, por uma cultura, ou seja, carrega em si o seu contexto, mas, ao mesmo tempo, ela é geradora de cultura. É um discurso renovador. Ela faz novidade de cultura acontecer, porque isso é muito curioso. Quando você analisa cultura e produtos culturais, você está normalmente diante de produtos mortos. São produtos que foram criados por uma geração, carregam uma característica e tal, mas não conseguem produzir novidade. Eles são requentados de tempos em tempos, mas não trazem novidade. A Bíblia não, ela traz reformas, ela faz a sociedade se mexer, ela é realmente um produto cultural que renova, um discurso renovador da cultura. Eu devia estar falando dos não-és também, né, em paralelo. Deixa eu voltar, então, para o primeiro não-é ali. Ela não é o retrato do coração das pessoas. Então, eu falei que ela é o relato editado por gerações para preservar a história e a identidade de um povo. Mas ela não mostra o que está no coração das pessoas, salvo quando elas se revelam. Por exemplo, a gente tem Davi falando: a minha alma está assim para comigo, o meu coração está cheio de dor, e eu passei a noite chorando por causa disso. Então, nesses momentos, a gente tem uma revelação do coração de uma pessoa. Mas, via de regra, a Bíblia não vai revelar as intenções sempre do coração das pessoas. O que nos dá o trabalho de projetar, de imaginar, de reconstruir, fazer uma espécie de arqueologia desse homem bíblico, né? De o que ele está pensando. Então, se ela registra as interações do povo com essa divindade, ela não é um retrato completo e translúcido do caráter de Deus, a não ser pelo Filho. Isso é uma coisa que a gente conversou nos últimos encontros. A Bíblia fala que o caráter de Deus é o Filho. O Filho revela o caráter de Deus. Saiu do Filho, a gente não tem um retrato bom e perfeito de quem é esse Deus. Fora de Jesus Cristo, a gente vai ver um Deus embaçado, embotado, confuso, difícil de tocar, de identificar plenamente. Então, e se ela é um produto gerador de cultura, vivo, ela não é um absoluto moral e uma cristalização da experiência humana. Ela não encerra uma visão definitiva de mundo. Ela convida a redescobrir a experiência quase que diariamente. Ela não estabelece esses absolutos, porque justamente ela vai dizer que o absoluto é uma pessoa que é viva, que ninguém controla, que está para além da linguagem. Então, não dá para esperar isso da Bíblia. Por fim, é uma narrativa que dá contornos e convida ao nascimento de novas narrativas. É um pouco do que eu estava falando agora. Então,
não é uma narrativa que quer se impor à realidade e formatar essa realidade. Não é para eu reencenar a história de Abraão. É para eu trilhar o meu caminho à luz dessa narrativa, que me convida para dar contornos para a minha, que me convida a enxergar a minha dentro dessa perspectiva, mas não quer impor e nem formatar a minha vida, a minha realidade a partir dela. A Bíblia não se propõe a isso. A religião, sim, tá? Por que eu precisei fazer esse paralelo? Porque a religião tenta oferecer absolutos, dizer que tem um retrato completo e translúcido do caráter de Deus, ela quer se impor à realidade, quer formatar as pessoas, as histórias, ela quer, enfim, ela quer achar que esse documento ele revela todas as coisas. Não, a Bíblia ela impõe uma série de desafios para a gente se aproximar dela. Então, vamos lá, finalmente, desculpe o preâmbulo, para esse relato de Abraão que está lá em Gênesis 22. Eu usei a Nova Almeida, uma tradução que chama Nova Almeida, e eu mexi um monte de coisa com seguindo a tradução do Churraqui, que eu já usei no nosso último encontro também. Então, se você quiser seguir na sua Bíblia e ver como é que está na sua Bíblia para perceber as diferenças, senão a gente vai trabalhar aqui. Então, vamos ver por que eu botei aqui? Relato de Abraão. Porque é a versão de Abraão que chegou até nós, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Então, depois dessas coisas, isso que tinha acabado de acontecer com Abraão, Deus quis sentir Abraão. Aqui, às vezes, a gente traduz como quis pôr à prova, quis experimentar. Deus quis sentir Abraão. Essa é a tradução do Churraqui, que eu acho interessante. Então, lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, tome o seu filho, seu único, Isaque, a quem você ama, parece que ele vai pegando no coração, né? E eleve-o em elevação sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Essa é a expressão bem hebraica de assim, apresente Isaque em adoração a mim, eleve-o sobre um altar, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. O que Deus quer dizer com isso, nós não sabemos. Está obscuro. Mas para Abraão pareceu muito lógico, muito simples, muito claro. Porque na manhã seguinte, Abraão levanta de madrugada, prepara o seu jumento, leva consigo 2 dos seus rapazes e Isaque, seu filho. Rachou lenha para a elevação e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, aos rapazes, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Então Abraão entendeu, na cabeça de Abraão está tudo muito claro. Abraão pegou a lenha da elevação e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos, ou unidos. É uma expressão que aparece 3 vezes no texto. Estavam unidos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Para a elevação, né? Eu devia ter trocado aqui, não faltou. Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para a elevação, meu filho. E os dois seguiam unidos. Chegaram ao lugar que Elohim lhe havia indicado. Deuses, né? Aquele deuses. Ali Abraão edificou um altar
uma elevação. Arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para degolar seu filho. Mas do céu, o mensageiro do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele. Sim, agora sei que você treme diante de Elohim por mim. Você não retém seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o eleva em elevação, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Verá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte o Senhor será visto. Aqui também, para quem lê a Bíblia há muitos anos, a gente costuma ver a tradução o Senhor proverá, né? Que é, no original, Jeová Jirê. Mas Jirê é justamente o verbo ver. Então, o Senhor verá, e no monte o Senhor será visto. Tem essa dinâmica de ver e de ser visto, que faz lembrar o que Jesus instrui a gente sobre a oração, né? Quando orares, entra no teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto. Então, essa coisa de ver, Deus quer ver o que a gente faz da nossa vida. Então, do céu, pela segunda vez, o mensageiro do Senhor chamou Abraão e disse: Juro por mim mesmo, uma vez que você fez isso e não reteve o seu filho, o seu único, sim, abençoar eu o abençoarei, e multiplicar eu multiplicarei sua semente. Como as estrelas do céu, como a areia do mar, tua semente herdará a porta dos seus inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas na sua semente, porque você compreendeu a minha voz. Eu estou usando aqui a tradução do Shuraki. Que ele brinca justamente com o hebraico, né, que é muito redundante, de abençoar, abençoarei. Parece que tem uma ênfase muito forte aqui, porque a segunda vez que o anjo está falando, ele já tinha falado que agora eu sei que você treme diante de Elohim, né? Já entendi, Abraão, já entendi, para. Agora, pela segunda vez, ele está falando, eu juro, eu vou te abençoar. Eu abençoar, eu abençoarei, multiplicar, multiplicarei, ó. ênfase, porque você compreendeu minha voz. Isso eu achei bonito também, essa escolha do Shuraki. Normalmente a gente traduz como porque você obedeceu a minha voz. O Shuraki está falando assim, não, é uma coisa mais encarnada. Ele não é uma obediência, foi uma compreensão. Ele abraçou essa voz e viveu. Então, Abraão voltou para onde estavam os seus servos e, unidos, terceira vez, foram para Berseba, onde fixou residência. Bom, fim do relato. Ao longo da história da igreja, muito se debateu sobre o que aconteceu aqui. Será que Deus... voltar aqui para o Caravaggio. Será que Deus pediu um sacrifício infantil? Será que Deus estava querendo performar ali a representação do que ele faria? Normalmente, essa leitura que os protestantes fazem. Deus estava ali mostrando para Abraão e para o mundo o que ele próprio estaria disposto a fazer com o seu próprio filho. E isso, para mim, é de arrepiar no mau sentido. Que droga que Deus mata o seu filho, né? Para fazer justiça contra si mesmo, para substituir a nossa morte contra ele mesmo, que retém uma dívida nossa em suas mãos. Eu não fico em paz com essa linha de interpretação. E acho que ela não representa bem
o caráter de Deus expresso em Cristo. Aí eu queria mostrar para vocês, bom, aqui vamos falar do contexto de Abraão, né? Nos povos primitivos, não é nenhuma surpresa uma divindade pedir um sacrifício de filho. Não é. Até eu estava assistindo Game of Thrones e as divindades lá pedem o sacrifício de criança. É muito comum, até hoje, entre os indígenas, que haja sacrifício de criança para o nosso horror, para o nosso espanto. Agora, aqui que é curioso, Abraão não se espanta com esse pedido de Deus, né? É como se... E o pedido de Deus também, ele é um pouco abstrato, ele é aberto, né? Deus fala assim, tome o seu filho único, Isaque, a quem você ama. Eu reconheço que você o ama. Então, e eleve-o em elevação. Que no jargão de Abraão, no povo de Abraão, ok, tacar fogo, sacrificar em cima de lenha e botar fogo, degolar e botar fogo. Mas, assim, literalmente, não é isso que Deus pede. E ainda a gente fica sabendo que Deus quis sentir Abraão, né? Então, é uma experiência com Abraão. Se é uma experiência, ela tem um resultado esperado, tem hipóteses que Deus quer testar, que Deus quer trazer à luz, evidenciar. Mas para Abraão é muito óbvio, parece que ele só estava esperando Deus pedir. Ele sabia que isso uma hora ia chegar. É como se Deus falasse, não sei o que, Isaac. Ele, matar Isaac, sacrificar Isaac? Espera aí. Ele está muito inclinado para isso. É muito fácil para ele. E ele segue. A gente vê, quem quiser olhar depois com calma, em Gênesis 15, quando Deus faz aliança com Abraão, Abraão também faz uma aliança, um ritual de sangue, que, de acordo com o judaísmo tardio, muitos séculos depois, é um ritual pagão, o que Abraão faz. Tanto que é uma hipótese para por que demorou tanto, por que Deus não apresentou logo, por que Abraão dormiu. Isso Gênesis 15, tá? Quem quiser olhar depois. Abraão era pagão no seu coração, como nós somos, de forma natural. A gente lida com divindades assustadoras, desconhecidas e tal. Então, o estado natural do ser humano é um estado de paganização, de misticismo assustado, com divindades que eu não sei controlar e com um futuro incerto, com medo da morte, com medo de escassez. É assim o estado natural de todo mundo. Então, para Abraão, sacrificar o filho era sinal de que, bom, Deus vai me abençoar no futuro por meio desse sacrifício de Isaac. Eu não sei o que vai acontecer. Mas ele entendeu isso bem. Existia uma outra divindade na época, cananeia, que era Moloque. Moloque é uma divindade que exigia especificamente sacrifício de filho. Então, para Abraão, foi assim, sim, o senhor é parecido com Moloque, então. Beleza, sei como faz, pode deixar comigo, vou fazer. Então, essa é a postura de Abraão. Deus parece com Moloque, e eu sei como faz. Tranquilo, vou fazer. Tranquilo assim, claro que é custoso, que triste, que difícil, tudo bem, mas topou. Aqui nessa segunda parte, a gente vê ele falando que Deus vai dar um jeito, então isso é uma coisa que é louvada. Ao longo da Bíblia, é essa dinâmica de Abraão, de mesmo achando que Deus parece com Moloque, ele vai. Mesmo não entendendo bem, mesmo achando que, puxa, estranho isso aí, se é que ele estava achando estranho, ele vai.
e isso é louvado, tá? Até em Hebreus também, quando fala dos grandes nomes da fé, Abraão é louvado porque creu que mesmo se ele sacrificasse Isaque, Deus seria capaz de ressuscitá-lo dos mortos. Então, existe algo nele que o move, e é isso também que o mensageiro, ou o anjo, né, vai elogiar, vai falar, Abraão, Abraão, parece que foi uma cena muito tensa, muito dramática, né? A gente vê esse mensageiro intercedendo na hora que ele pegou a faca para degolar Isaac. Então, já foi nos 47 do segundo tempo. E ele clama, insiste, Abraão, Abraão, e aí ele responde, não faça mal ao menino. Então, esse mesmo Deus que falou, eleve o seu filho no monte, falou, mas não faça mal a ele. Então, não foi difícil para Abraão montar o menino para fazer o sacrifício. Mas precisa de um anjo intercedendo e falando, não faça mal a ele. Eu já entendi, sim, agora eu sei, você treme diante de Elohim, por mim. Você não retém seu filho, seu único filho. Que louvável da sua parte, você não retém nada. O mais precioso do seu coração, você não retém para Deus. Legal, mas eu não quero o sacrifício do seu filho. Então, é esse aparente paradoxo. Entendi que você não me retém seu filho. Legal. E eu não quero seu filho. Não dessa forma. Eu te devolvo ele. E aí, Abraão ergue os olhos e vê atrás de si um carneiro. Normalmente, a gente associa, quer dizer, vou falar de mim mesmo. Eu sempre associei que Deus falou para Abraão assim, não sacrifique Isaque, sacrifique o cordeiro, que está ali preso bonitinho. Vamos voltar ali no Caravaggio. Tá aqui o cordeiro bonitinho preso, olha. E Caravaggio nos ajuda a ter essa mentalidade, né? O mensageiro está apontando, Isaac não, vai naquele ali, vai no cordeiro. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro e falou, é esse que vai. Abraão pegou o carneiro e o elevou em elevação em lugar de seu filho. Ou seja, quem é que tem desejo de sangue e de fazer um churrasco? O ser humano, não Deus. Isso fica absolutamente explícito em Jeremias 7, quando Deus fala, eu nunca pedi para vocês sacrificarem para mim. Mas ao longo de toda a Bíblia, a gente nota que é do homem esse impulso violento, sanguinário, de querer fazer violência como um ato de sacralidade, de adoração, do sagrado. Daí surge uma das teorias que mais me impactaram, que é do René Girard, de que a violência é o sagrado. Tanto que qualquer um de nós, em uma situação de violência, se alguém apanhar na rua, vai todo mundo parar para olhar, para assistir. O que é aquilo? O que está acontecendo? Porque a violência é o sagrado. A gente para assistir na TV o menino que matou os pais no Espírito Santo. O que aconteceu? Para tudo. O que foi isso? Porque a violência desperta em nós toda essa reverência. O sangue derramado desperta em nós reverência. Senso de sagrado, de espanto. Então, Abraão estava disposto a isso. A hora que ele é impedido de sacrificar Isaque, os olhos dele se levantam, opa, é esse carneiro mesmo. E vai e resolve a sua violência. E entende que Deus ali estava vendo, de que Deus estava presente
e de que ao ser visto por Deus, ele próprio via a Deus. É essa dinâmica dupla. O Senhor verá, mas também ali o Senhor será visto. E aí parece que o anjo, o mensageiro, insiste, falando: Abraão, eu te juro, eu vou te abençoar. Será que agora é suficiente? Será que a gente chega num termo aqui de que eu vou te abençoar, eu estou jurando por mim mesmo. Eu vi que você não reteve nem seu filho. Eu entendi, tá bom, você não precisa me provar mais nada. Você não precisa me provar, eu entendi. Eu vou te abençoar. Agora, você me entendeu? Você me ouve? Você me dá ouvidos de que eu vou te abençoar? Que é um pouco... Aqui a gente pode lembrar dos movimentos, né? A vocação, Deus chamando. A equivocação é Abraão pensando assim: beleza, Deus é que nem Moloque. Vou sacrificar meu filho. O exílio é o caos, essa confusão de acreditar que ele consegue agradar a Deus pelo sacrifício do filho dele. E aí essa visitação, a presença do anjo, do mensageiro, falando: calma, não é isso que eu quero. Eu vou te abençoar. E essa reconciliação. O texto termina mostrando os dois andando unidos de volta, que é surpreendente. Eu não sei se eu toparia caminhar com meu pai depois de uma dessas. Bom, aí para não ficar distante da gente, eu trouxe um exemplo mais próximo, que é um poema de um soldado que lutou na Primeira Guerra, Wilfred Owen. Ele morreu na Primeira Guerra. Ixi, misturei aqui o texto. Ele morreu na Primeira Guerra e a gente teve acesso aos diários dele. Nos diários tinha uma série de poemas. Esse poema ficou famosíssimo porque ele é genial, virou tema de Requiem do Benjamin Britten, e é a parábola do velho e do jovem. Eu vou traduzir aqui por cima, eu deixei o inglês porque quem consegue ler inglês vale muito a pena, é muito bem feito. Então eu vou traduzir rapidamente. Então Abraão levantou e rachou a lenha e foi. E tomou o fogo com ele e uma faca. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque, seu primogênito, parou e disse: meu pai, eis aqui a preparação, o fogo, o ferro, mas onde está o cordeiro para essa oferta queimada? Então, Abraão amarrou o jovem com cintos e faixas e construiu ali uma trincheira e barragens, e alcançou a faca para sacrificar seu filho, para degolar seu filho, quando eis um anjo o chama do céu, dizendo: não desça sua mão sobre o jovem, nem faça mal algum com ele. Veja aqui um cordeiro preso com os espinhos pelos seus chifres, ofereça o cordeiro do orgulho em vez dele. Mas o velho homem não quis fazer isso, e sacrificou seu filho, e com ele metade da semente da Europa, um por um. Então, não sei se eu consegui fazer essa tradução simultânea valer a pena, mas a ideia é a parábola de Abraão e Isaque, só que esse Abraão ele não dá ouvidos ao anjo. Ele sacrifica o Isaque. E com o Isaque, aí a acusação desse soldado que estava na trincheira, na Primeira Guerra Mundial, Abraão não só sacrifica o seu filho, mas com ele metade da semente da Europa, um por um. O que eu estou vivendo aqui na trincheira, na frente de batalha, nada mais é do que o velho sacrificando o jovem pela sua prosperidade, pelo seu orgulho. Ofereça, aqui ó, o anjo falando, ofereça o cordeiro do orgulho em vez dele. Mas o homem não quis fazer isso e sacrificou seu filho,
e metade da semente da Europa. Então, eu acho fortíssima essa ilustração dele, e isso demonstra para a gente como, nos altares modernos, os filhos continuam a ser sacrificados em busca de prosperidade. Executivos e executivas deixam seus filhos 18 horas na escola ou com cuidador para ganhar dinheiro. É um sacrifício do filho. A guerra é outro tipo, o mercado de trabalho. Tem diversos altares que a gente poderia nomear para esse Abraão que não ouve o mensageiro. Então, o grande milagre de Abraão e o grande louvor que Deus faz aqui é porque deu ouvidos à voz dele, não reteve o filho, mas também deu ouvidos a essa voz e não sacrificou o filho. E o relato de Abraão fica como um paradigma para o povo judeu ao longo dos séculos, que nem sempre vai ser ouvido, de que o Deus de Abraão não quer sacrifício infantil. Se torna um paradigma para todas as gerações lembrarem que o Deus de Abraão não pede sacrifício de criança. Ponto. Isso é o que ficou gravado na história do judaísmo, e nem sempre foi seguido. Agora, vamos para Cristo. Como é que Cristo consegue iluminar essa história para a gente? Eu botei uma imagem bem horrorosa de Jesus, né, do filme A Paixão de Cristo, propositalmente, porque hoje a gente precisa dessa face monstruosa de Cristo. É essa face monstruosa que vai ajudar a gente a enxergar Deus nessa história de Abraão. Então, a gente já combinou que Cristo, segundo Hebreus, é a exata expressão de quem Deus é, ainda que escandalizando a minha expectativa do divino. Por mais que Cristo escandalize o que eu espero de um Deus, porque isso aqui não é o que eu espero de um Deus todo-poderoso, soberano, papapá. Não, isso me escandaliza, isso me choca. Mas eu acredito que isso aqui é exatamente o caráter de Deus. Então, esse Cristo revela que Deus aceita ser deformado para, ao revelar a nossa condição, porque isso aqui revela o que aconteceu, o que eu fiz, o que a gente fez, né? Então, ao revelar a nossa condição, revelar também sua divindade. É um duplo conhecimento, essa é uma expressão típica. Um duplo conhecimento. Ao conhecer a Deus, eu me conheço. No mesmo momento em que eu contemplo a feiura da minha alma, eu estou contemplando a beleza do amor de Deus. É o mesmo movimento, não é outro. A cruz consegue reunir isso. E Cristo revela, então, a disposição de Deus em lidar com a nossa violência, com o nosso horror, com a nossa barbárie. Deus está disposto a entrar no jogo da violência, do horror humano, e aceita ter a sua imagem deformada, desfigurada, para revelar quem a gente é e quem ele é. Ele topa fazer isso. Então, o que isso ajuda a gente a compreender a história de Abraão? Uma outra ideia que eu queria trazer para vocês, um outro conceito teológico, é o de acomodação. A rigor, queridos, qualquer fala de Deus, qualquer expressão de Deus, é acomodação. Acomodação é assim, Deus falando no nível de compreensão daqueles que ele quer que o compreendam. É essa médica falando para a menininha sobre o câncer que a menininha tem. A médica vai ter que se desdobrar para explicar o que está acontecendo, quais procedimentos ela vai passar e o que a quimioterapia faz no corpo dela, né? Tem que fazer uma acomodação. A rigor, então, qualquer coisa que Deus falar de si mesmo é acomodação. Ou que a gente poderia dizer analogia.
Deus não pode ser expresso por palavras. As palavras são imperfeitas, incapazes de descrever Deus. Então, tudo que Deus faz é acomodação. Ele baixa no nosso nível para que a gente possa compreendê-lo. Sem ele baixar, a gente não compreende. Então, a questão que fica é como conversar com bárbaros. Como se apresentar a assassinos compulsivos. Como se inserir no meio de adoradores da guerra, que somos nós. Você manda um diplomata, você manda, sei lá, uma criancinha fofa. Quem que você manda para conversar com os bárbaros? Como é que você se apresenta para um povo que só sabe fazer guerra e matar? E cultua a violência, e cultua o sangue, e cultua a força. Como você se apresenta? Como é que Deus vai falar com essas pessoas? Então, Deus precisa aceitar uma diminuição de quem ele é. Ele precisa se reduzir a uma imagem desfigurada. Ele precisa topar ser mal visto. Ele precisa topar ser mal compreendido. Porque não tem outro jeito. Então, esse movimento de acomodação. Outro conceito importante é o de mimetismo, de sincronia, ritmo, neurônios de espelho, imagem e semelhança. Isso a neurociência já comprovou, nós temos neurônios de espelho no nosso cérebro, que fazem com que a gente, por exemplo, ao ver alguém comendo um hambúrguer, eu tenho a sensação que eu próprio estou comendo. É um mecanismo fisiológico que viabiliza a comunicação, de modo que eu consigo imaginar o que o outro está experimentando, como se eu próprio estivesse experimentando, e assim a gente se integra, se conecta. Existe também pesquisas mostrando como a Aline, Pati, que são psicólogas, conseguem falar disso melhor do que eu, e me corrijam se eu estiver errado, mas sinalizando como pode existir um engajamento do pai e da mãe com a criança, que sincroniza os corpos, o próprio balançar do bebê no colo, tem essa ideia de ritmar a criança para os dois entrarem em sincronia, em conexão. Então, você precisa... Inclusive, tem uma técnica que eu nunca testei, né? Claro, não tenho filho, mas de você pegar uma criança chorando assim, desesperada, e você entrar no choro dela, porque você começa imitando, e de repente você começa a criar movimentos e ritmo de normalidade, e ela vai imitar você. Você começa imitando ela, ela termina imitando você. Porque nós fomos configurados para isso. Nossa mente foi preparada para esse tipo de estrutura. Eu até separei aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui é muito técnico, né? Mas é um paper que eu achei sobre esse tipo de relação de contágio emocional, de que, assim como uma criança chorando contagia a outra, um adulto pode estabelecer esse tipo de vínculo e tranquilizar uma criança. E aqui eles demonstram como características fisiológicas, como ritmo cardíaco, pupilas, pressão arterial, se sincronizam um com o outro. Então, a gente foi feito para isso. Isso está na forma como Deus nos constituiu. Então, para Deus falar conosco, ele precisa entrar nesse esquema. E talvez isso não seja nada difícil, porque ele nos criou como sua imagem e semelhança. Então, ele já estabeleceu essa relação de mimetismo entre nós e ele, desde o início. Isso parece uma via
unilateral, uma via de mão única. Nós espelhamos ele. Mas o que eu quero propor é que para se comunicar conosco, precisa ser uma via de mão dupla, e ele vai nos espelhar. É o que ele faz em Cristo. Então, essa acomodação, esse conceito de acomodação e de mimetismo, quer dizer que homens deformados verão um Deus deformado. E que vai, naturalmente, levantar suspeita. Nós nos olhamos no espelho, nos estranhamos e falamos, o que está acontecendo? Eu coloquei essas imagens de prédios espelhados para a gente olhar e falar assim, tem coisa errada aí. É um pouco disso que Deus usa com a gente em Cristo. Quando a gente olha para Cristo na cruz, a gente fala, tem coisa errada aí, alguma coisa muito grave aconteceu, tem algo muito fora de lugar. Então, Deus assume a nossa violência como sendo dele. Isso a gente vê ao longo da Bíblia, gente. Deus topando ser protagonista de muita violência, de muita guerra. Deus fala assim, eu abri o ventre das grávidas e deixei os fetos morrerem. Eu fiz guerra e não deixei nenhum sobrevivente, matei pais e filhos e não sei o quê. Deus falando nessa linguagem. Que, pensando naquelas nossas hipóteses, ou Deus mudou, ou Deus é monstro, ou tem algo disso tudo que eu não estou lendo direito. E eu fico com a terceira hipótese, que junta as duas primeiras. Tem algo disso que eu não estou lendo direito. Deus topa o protagonismo na violência até que a gente se enxergue. Porque é o único jeito. Então, deixa eu seguir aqui. Somos feitos imagem e semelhança um do outro. Isso não implica uma relação unilateral. O melhor jeito de nos mostrar nossa própria condição é assumir a nossa imagem e, da deformação que isso significa, fazer irromper a beleza da sua santidade. Do grotesco, do horror, a gente enxergar que o amor de Deus está irrompendo, está vencendo, está superando esse horror. Foi isso que o Cristo fez na cruz, deixando explícito o que Deus sempre realizou desde a fundação do mundo. Então, esse mecanismo de Cristo na cruz, de aceitar sobre si a nossa violência, levar sobre ele os nossos açoites, os nossos xingamentos e cusparadas, todo o nosso horror e a nossa barbárie, é o que Deus sempre fez. Só que Deus sempre fez isso de forma não encarnada, né? Mas ele estava ali, ele estava se deixando ser lido como Moloque. Isso é um horror. A gente não tem noção disso, mas é um horror. E Deus está falando, não, vamos assim, porque é o único jeito. Até que eles compreendam. E você, Abraão, a partir de você, todas as nações da terra vão ser abençoadas, porque você entendeu isso. Você entendeu que não é para matar o filho. Você entendeu que eu não quero esse tipo de sacrifício, que eu decidi te abençoar, só porque você decidiu caminhar comigo e acreditar na minha voz. Você compreendeu a minha voz. Daí nasce a ideia de que Abraão foi justificado porque creu. Porque não é sacrifício nenhum, Deus nunca pediu sacrifício nenhum, Deus quer que a gente creia que ele é bom, que ele não é esse monstro que fizemos com nós mesmos e com ele, mas que ele topa ser bestializado, ele topa ser deformado, desfigurado, porque é o único jeito da gente se enxergar e falar assim, não é possível. Tem algo errado aqui.
e experimentar essa conversão. É isso, deu meu tempo. Quero ouvir vocês. Escandalizei muito. Como é que fica a história de Abraão? A Pati já abriu o mic aí. Manda ver, Pati. Ou foi sem querer? Então, gente, amei. Explosões mentais, muitas interrogações foram dar uma despedida. Gente, muita coisa faz sentido agora. Enfim, eu acho que é comum a gente ler algumas passagens do Velho Testamento e ficar, nossa, não encaixa com Cristo. Uhum. Aí, sim, encaixa com Cristo no seu horror, né? Esse é o negócio, encaixa com Cristo no horror. Porque o que se diz de Cristo em Isaías é assim, todo mundo que passava virava os olhos, né? Pelo horror. Então, assim, quando você vê essa face, quando você vê esse Deus que você... Como assim, Deus? Que guerra é essa que você mandou fazer? É esse horror, não é Deus, não é o Deus da guerra, mas é o Deus santo que topa ser visto como Deus da guerra, até que o povo entenda quem ele realmente é. Faz sentido? Eu amei. Muito. De verdade. Eu acho que eu não consigo dizer qual foi a última vez que eu fui tão impactada por uma palavra. Porque a minha sensação, às vezes, desabafo da crente. A minha sensação, às vezes, é que eu ouço mais do mesmo no púlpito. E que antes de, sei lá, concluir uma frase, às vezes eu consigo prever o que vai vir. Então, eu fico muito feliz quando eu ouço coisas que não são ditas. E eu nunca ouvi muito do que você disse hoje. E, como eu já mencionei, eu tinha interrogações sobre algumas coisas relacionadas a esse tema e que foram muitíssimo esclarecidas agora. Então, pregue mais sobre isso. Que bom, Pati. Fala para os seus amigos pastores pegarem mais sobre isso, que eu acho que são coisas que realmente são relevantes da gente refletir, perceber, enfim, quem Deus é, quem Cristo é, e o quanto tem coisas que a gente não entende, mas que diante disso deu para entender muito mais. Enfim, gostei muito. A parte que você falou sobre neurônios espelhos, só um parêntese. Na verdade, é uma teoria, né, da neurociências, é a teoria dos neurônios espelhos, então não tem uma comprovação científica robusta, assim, mas realmente faz muito sentido, porque eles trazem muitos exemplos que são muito concretos, né? Então, até reflexos que a gente tem, né, como o do bocejo, que a gente não consegue resistir a bocejar quando outra pessoa está bocejando diante da gente, também é uma manifestação disso, né, do quanto a gente somos programados para refletir o que a gente está visualizando, né, e para simpatizar com o outro. Enfim, fechando parênteses. Amei, Gui, amei. Que bom, Pati, graças a Deus. O Herbert está me escrevendo aqui. Eu não sei se você pegou, Herbert, quando eu li o Gênesis 22:2, que eu posso até pegar, que o original é elevar sobre um monte, elevar numa elevação, é até uma redundância, onde a gente, na NAA, tá, ofereça-o em holocausto. Mas o original é eleve-o numa elevação. Que para Abraão, ele falou, beleza, é para matar? Pode deixar. Já sei como é que faz. E é esse conceito aberto e dúbio. Agora, isso é importante, o que o Herbert traz aqui, é que, assim, o trunfo, o que é louvável em Abraão é ele aceitar caminhar com um Deus que ele não entende bem. Tudo bem.
Deus justamente coloca ele à prova. À prova, assim, né? A expressão que eu usei lá foi de sentir. Deus quer sentir Abraão. Deus quer trazer, evidenciar, trazer à luz o que está dentro. Então, a gente pode caminhar com Deus que não compreende bem. Não, é a única possibilidade, na verdade, né? Se é o Deus verdadeiro, o Deus supremo, você só pode andar no desconhecimento e na ignorância, porque ele é muito maior do que qualquer linguagem, qualquer coisa. Então, não era do interesse de Deus que Abraão fizesse nada com Isaac. Não sei se eu... Depois, Herbert, eu posso te mandar o texto que eu mexi. Quer Não, falar? entendi. Não, é só comentar que eu fiquei pensando nisso, e como eu entrei um minutinho depois, acho que não peguei a sua referência. Mas Sim. tá bom, depois eu dou uma olhada. Eu pego um cara que é o André Churraqui, que é um hebraísta, e ele faz esses exercícios de pegar o hebraico na sua literalidade, que para a gente fica estranho, né? Porque não tem muito a ver com a gente, mas ele topa o estranho para chegar mais perto do que está acontecendo ali. Então, Não, mas entendi. deixa eu... Depois você me manda, fica tranquilo. Mano. Só para dar uma. Só para. Vocês conseguem ver a janelinha que aparece aqui do meu mouse? Parece. É do Hub, né? É. Então, Sim. onde o texto diz ofereça-o, o verbo é levante-o, suba. E onde diz como uma oferta queimada, o verbo aqui a gente associa com a oferta queimada, mas o verbo também é subir escadas, degraus. É o mesmo componente aqui. Mas depois eu te mando esse outro texto. Eloí? Gui, eu queria perguntar se essa mesma aplicação pode ser, ou essa mesma interpretação pode ser aplicada na morte dos primogênitos no Egito. Uhum. Com certeza. Ainda mais porque Deus ali, ele está representado como um anjo de ceifa, de morte, né? Mas, assim, Deus não precisa ter motivo nenhum para matar, na boa. A morte é a realidade com a qual nós nos deparamos diariamente, né? Morre células nossas o tempo todo. A morte está em nós. O grande milagre, o grande espanto é acordarmos, é o fôlego. Por isso até Yahvé, esse sopro de vida. E ali é muito interessante como... Bom, a gente pode falar um dia só disso, acho que vale a pena, né? Porque tem o fato de Deus endurecer o coração de Faraó, que é uma coisa que vale a pena a gente conversar. Mas o que eu acredito, para resumir a história dos primogênitos ali, é que Deus nos faz levar a cabo alguns projetos para evidenciar a nossa loucura, a nossa ilusão, nossa alucinação. Então, quando Deus fortalece o coração de Faraó, Deus está falando assim, vai, faz como você acha que deve ser. Mas a gente fala isso outro dia. Mas Deus sempre, Cristo mostra essa face para a gente do horror que Deus topa encenar para a gente conseguir compreendê-lo. Que mais, gente? Alguém abriu antes? Não. Vai lá, Pedrão. Eu lembrei de um post que eu vi outro dia de uma moça que eu sigo. Ela é filósofa, é cristã, ortodoxa também. Muito legal. Ela manja bastante filosofia. E ela estava comentando, achei bonito, assim, achei bonito, eu nunca tinha visto
provavelmente é uma ideia comum, assim, talvez no meio cristão, mas não tinha me cruzado ainda, de que Deus sempre procura converter as pessoas por aquilo que lhes é comum. Por exemplo, para os pescadores ele aparece ali na pesca, para os filósofos ele aparece nas ideias, para os artistas ele aparece na arte. Então ele se apresenta num lugar onde as pessoas reconhecem aquilo que é valioso para elas. E isso é o que ele escolhe digamos, quando ele quer escolher a dedo, né? Tipo, esse aqui é para Guilherme, esse aqui é para Aline. Aí ele vai escolhendo esses lugares. Mas o que ele escolhe, no caso geral, é isso que eu fiquei pensando, né? Legal, ele sabe escolher as pessoas para os casos específicos de um jeito muito caridoso, muito atento ao que a gente gosta, né? Onde está o nosso gosto e a nossa vontade. Mas quando ele escolhe o caso geral, ele vai para a dor e para o sacrifício. Ou melhor, para a monstruosidade, talvez, a violência, né? Que nos é comum, né? Exato, que é comum a todo mundo, porque alguns gostam mais daquilo, outros gostam daquilo outro, mas a violência ele escolhe para falar com todo mundo. Eu tô lidando com essa combinação, assim, de que talvez seja algo que esteja nos unindo e que ele sinaliza ali. Para mim, obrigado, Pedro. Acho que é por aí mesmo. Para mim, a grande metáfora que simboliza isso são os espinhos, né? Depois do exílio do jardim, a terra vai dar espinhos. E a gente passa a vida se esquivando dos espinhos, fugindo dos espinhos, porque terceirizando os espinhos, a gente quer ter mais dinheiro para poder botar outros para lidar com os espinhos do nosso lugar. A sociedade se organiza assim. E vem Deus, encarna, é dono de tudo por direito, ele é o rei, e ele é coroado de espinhos. Ele topa, ele aceita essa maldição da terra. Ele veste a maldição da terra, né? Que é o contrário do que a gente quer fazer. A gente se afasta, ele abraça. Ele se veste. Que mais? Tem a ver, né, Pedro? Não viajei, não. Porque essa coisa do sofrimento. Deus não evita o sofrimento. Ele aceita o que lhe cabe, ou todo, né, o sofrimento, ele está junto. Leninha. Acho que a Thaís está aí do lado. A gente participou recente de um encontro de leitura de um livro, né? E foi a primeira vez que eu acho que eu me deparei com essa nova possibilidade de interpretação. Aliás, que por um lado parece assustador, porque assim, assustador não é a nova interpretação, mas aquilo que vem até aqui, nos sustentando. Porque faz muita diferença. Faz muita diferença. E não, assim, para mim, né, assim, faz uma diferença enorme, que eu acho assim que é mais doído. Agora me veio, eu estou lendo Jeremias por uma questão de período de meditação, né? E hoje o texto o capítulo era assim, me veio agora, né? A ideia de que Deus vai ali no capítulo 6 colocar aqui os profetas e está todo mundo virado, dos menores aos piores, enfim. Mas essa ideia que sempre fica, é um texto que sempre fica comigo, que eles dizem que a paz onde não há paz. E claro que eu acho que o contexto tanto um pouco maior, mas nesse sentido, a gente caminhar tanto tempo com uma interpretação assim, realmente gerar porque é uma angústia, né? Porque não é só pelo aquilo que está lá, aquilo que eu estou interpretando da nossa espiritualidade toda, mas aquilo que acaba sendo um peso, assim, né? Um sofrimento para a vida, né? Assim, claro, isso é responsabilidade, e não é questão de responsabilizar, mas aí eu acho que fica mais forte essa
esse nosso desejo pela palavra e nos colocarmos nesse caminho mesmo, né, de buscarmos juntos, de buscarmos esses lugares, né, que a gente consegue olhar onde as coisas estão se sustentam, né, naquilo que Deus diz, ame a Deus com toda a inteligência, ou seja, esse é um caminho, né? Esse é uma forma de amar, é isso, né? Então, assim, num tratado desse que nós estamos fazendo aqui, isso mostra o quanto isso é incrível. Mas o que eu queria citar era realmente, assim, eu acordei de madrugada, inclusive, porque eu quis ler de novo um capítulo do livro O Monge e a Psicanalista, né? Uhum. E aí não tive tempo e acordei essa madrugada, acho que às 2, e li esse capítulo inteiro até às 5 da manhã. E aí ficou mais, né, assim, de novo, né? Que coisa incrível. E aí com as tuas colocações que vêm a reafirmar. Mas uma coisa que me mexeu muito aqui, daí, né? A sugestão da leitura é que nesse livro, nesse capítulo, né, onde que vai tratar especificamente dessa questão do sacrifício de Abraão, ele vai dizer que Deus realmente não tem prazer nenhum em sacrifício, que isso fica muito, vai ficando evidente, principalmente entre os salmistas e entre alguns profetas, e que Deus vai dizendo, o meu prazer não está em sacrifício, não está em sacrifício, vocês são da morte, vocês são de comer. E aí ele vai usar aqui, né, que o cutelo, né, também tem essa referência no hebraico de que é aquele que come. Então, esse é o nosso ímpeto, comer o outro, né, nos matarmos, né? E aí eu pensei assim, não está aqui, né? Eu pensei, a morte de Jesus na cruz, como tu colocou no começo, parece aquela coisa sacrificial, parece que Deus... Ele não foi prazeroso nem um pouco matar, não era para isso, nesse sentido, né? Esse horror, né, que está na morte, ele não quer a morte, e foi realmente, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas para mim me tocou, assim, de pensar nesse sacrifício com essa vertente, né? A gente fala de que Jesus morreu, parece que uma coisa assim, meio que, sei lá, é meio prazerosa. Deus morreu por nós na cruz, como se nós, entendeu? Como se ele tivesse esse prazer de matá-lo, né? Porque nós, coitados, enfim, não, somos nós somos os assassinos, como tu estás referendando ainda mais, né? E não houve prazer nenhum, aquilo foi uma aberração mesmo, ele se colocar naquela condição aberrante de ir para a cruz e ir contra ele mesmo, que é vida. Ele vai contra ele mesmo, que é a vida, né? Então, enfim, paro por aí, mas... Boa, Leminha. E Jesus, ele, na verdade, assim, é uma vida que a morte não consegue vencer, né? É uma luz que as trevas não conseguem apagar. E que pode atravessar a morte, né? Pode atravessar a morte. Mas que se deu, justamente como você falou, essa voracidade nossa, né? Jesus se deu a ser comida, né, para nós. Essa é minha carne, esse é meu sangue. Antes da cruz, ele já representava ali, vocês têm fome de sacrifício, vocês têm fome de violência, e tá aqui, eu tô me dando para saciar essa fome de vocês. Então é esse encontro, a cruz sacia isso. Eu acho que você citou de forma paralela Isaías, né, quando ele diz que agradou moê-lo. Eu acho que quando Isaías fala isso, ele está querendo dizer que Deus ficou feliz de poder demonstrar o amor dele no meio da nossa barbárie. Ele, assim, agradou a Deus ter um caminho para atravessar essa barbárie, agradou a Deus que ele pudesse se revelar em outra faceta dele dentro dessa barbárie, mas não que agradou a Deus morrer o seu filho. Isso não faz sentido nenhum diante do resto das escrituras. Agradou a Deus que, no meio desse horror,
caísse as escamas dos nossos olhos e a gente contemplasse a nossa condição, né? Mas eu sei o que você está sentindo, Leninha, porque acho que é uma visão deturpada de Cristo que a gente precisa aprender a articular melhor, né? De que aconteceu na cruz. Não foi um pai matando seu filho porque queria pagar a conta que a gente tinha com ele mesmo. Isso, para mim, não fecha. Que mais? Temos mais uns minutinhos. Oi, Gui. Oi, Adri. Tudo bem? Tudo bom? Bom, primeiro eu quero agradecer, porque é maravilhoso a gente estudar dessa forma, entender dessa forma. E a reflexão que eu estava fazendo aqui, que primeiro que no último encontro, tu nos instigou, né, a pensar sobre isso, né? O que aconteceu, afinal, né? Nesse episódio, né? E quando parou, falei para o Marcos, eu falei, a mim me parece que foi um mau entendimento aí, né? Que não foi isso que Deus queria, não. Eu não acredito que seja isso que Deus queria, né? E me parece também um distanciamento, então, entre as pessoas em relação a Deus, né? Quem é Deus e o que Deus espera da gente de verdade, né? E agora a reflexão que me veio é o quanto, enquanto eu era criança ainda, e eu ouvia essas obviamente, né, de Deus, sacrifício de Jesus, e eu pensava nisso, eu dizia, mas que pai é esse? Que loucura. Eu pensava, mas que pai é esse? Que horror! Que horror! Não pode ser isso, não pode ser isso. Eu não verbalizava, mas eu pensava, porque eu nasci num lar evangélico, né, luterano, então quando eu ouvia isso eu me escandalizava e pensava, não é isso, não é isso. E aí isso acabou, durante uns anos da minha vida, me afastando de Deus, assim, no sentido de não entendê-lo, né? Não entendê-lo. E depois, com o passar do tempo, né? Com um pouco mais de maturidade, um pouco, né? Tentando entender um pouco melhor as coisas. Hoje, com essa interpretação, assim, eu fico muito aliviada, eu fico muito feliz, né? Porque, de certa forma, é aquela vozinha, né? Aquele, né? Te dizendo, não, mas não é isso, tá escrito isso aqui, mas não pode ser, alguém, não é isso, né? Porque te agride, e não é o sentimento que se tem em relação ao Deus de amor, né? Ao Deus de amor, ao Deus meu pai, né? Meu pai é pai de todos nós, né? Então, assim, eu quero só te agradecer, mesmo assim, é uma baita reflexão, maravilhosa, que eu quero poder, na medida do possível, levar para mais pessoas, né? Porque é muito importante, né? Muda toda a visão, muda a relação. Muda sim. Que bom, Adri. Quando Jesus fala assim, que ao longo do Evangelho de João, ele fala, ainda não chegou a hora de glorificar meu Pai. Vai chegar a hora de glorificar meu Pai. Aí agora chegou a hora de glorificar meu Pai. Qual que é a glorificação? É a cruz. Glorificar significa mostrar o que tem de melhor, né? E isso é esse grande paradoxo. Como é que a cruz é a demonstração do que tem de melhor? Da glória, né? Como é que é a cruz isso? É porque esse Deus, se é um Deus soberano, todo-poderoso, o que ele pode, o poder dele é o sofrimento, é aceitar o sofrimento, é atravessar a dor e tal. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, não é outro Deus, mas eu preciso enxergar dentro dessa perspectiva que a glória dele é aceitar se tornar repugnante, é aceitar se tornar horror. É isso que... E é um escândalo, isso é um escândalo, porque a gente quer proteger Deus, né? Eu lembro quando eu fazia o devocional lá do Um Deus, que eu usava Deus com D minúsculo, todo mundo ficava, meu Deus, como é que pode usar D minúsculo para falar de Deus? Porque a gente quer proteger, né? Mas o que a gente tenta proteger é ídolo. Porque ídolo, se cair no chão e ninguém levantar, é uma vergonha, né? Se alguém der um chute na santa, é uma vergonha, é um horror, porque o ídolo, a gente precisa acudir ele. Deus não, Deus aceita o horror, Deus aceita se tornar
A Bíblia tem uma palavra linda, que é ignomínia. Ele aceita a ignomínia, então é uma vergonha, um horror. E essa é a glória dele. É muito escandaloso isso, né? Por isso que o Cristo é escândalo. Uma coisa que eu lembrei de falar também, o Pedro falou sobre essa ideia de Deus se apresentar na nossa linguagem, né? Nos nossos referenciais. Então, isso a gente precisa ter em mente quando a gente lê o Antigo Testamento. O referencial para aquele povo é o Deus guerreiro. Todas as nações tinham os seus deuses da guerra. Então, era muito natural que depois de uma guerra, eles falassem: louvado seja Deus que matou todas essas pessoas e que conquistou e derramou sangue e cortou as cabeças dos... Nananã. Era muito natural isso. Então, a gente precisa ter esse discernimento de que ali é Deus aceitando essa acomodação, aceitando ser chamado por um nome que não o descreve bem, mas que era o único jeito dele caminhar com esse povo sanguinário. Vitão, o que você conseguiu acompanhar disso tudo? Eu sei que isso deve ser uma maluquice para você. Mas faz algum sentido? É meio um pisca-pisca, assim. Tem hora que fala, opa, entendi. Aí apaga. Entendi. Aí apaga. Mas tá indo. Tô captando aos pouquinhos, eu tô pegando. Obrigado. Que legal, que bom. É assim pra gente também, né? Eu aposto que vários aqui também acende e apaga de vez em quando. Que bom. Mais alguém, gente, quer comentar? Temos alguns minutos aí. Jess, Sandra. Eu ainda tô digerindo, porque eu quero entender melhor esse comportamento de Deus não quer o sacrifício e da gente quer. Eu ainda não estou aceitando muito que a gente seja tão sanguinário assim, então estou em conflito. Pois é. O Jeremias 7, para mim, é o texto que fala isso com todas as letras, né? Sim, que ele não quer o sacrifício, né? Sim. Essa parte está resolvida. Agora que a gente quer, né? Que é difícil. Então. Mas você não tem vontade de matar alguém? Então, tenho, mas não em sacrifício, sabe? Mas é em sacrifício, porque se eu quero matar alguém que me irrita, é porque eu sou a divindade. É um sacrifício a mim, para eu ser feliz. Nossa, piorou, então. A minha ira. Porque é isso que a modernidade fez. Todo homem é um rei. A democracia é isso. Todo homem é um rei. Então, somos deuses. A L'Oréal sempre falou no comercial, você merece, porque você merece. Então, se alguém me fecha no trânsito, tem que morrer. Básico, né? Sangue. Então, é assim. Pedro, Aline, quem que abriu aí? Porque isso que a gente falou, acho que eu penso muito também, sabe? Talvez até algo que eu tenho que trabalhar na minha terapia, eu não lidar bem com essa questão da agressividade, da violência, assim, me incomoda muito escutar isso, mas quando eu entendo que a violência é algo que vem em nome de um poder, né? Eu pratico a violência não, sei lá, pelo menos é assim que eu venho entendendo na minha cabeça, né? Não pelo gosto do sangue, mas pelo gosto do poder, pelo gosto de estar, de ser uma pequena divindade ali. Aí eu consigo dizer, tá, o sangue é em nome disso, então. Então, se pelo poder vale tudo, né? Porque você vale muito. Então vai por aí, assim, pelo menos isso vai fazendo mais sentido para mim assim, sabe, Jess? Não sei se para você também, né? Sim, excelente. O poder é o que nos tirou do jardim, né? A serpente falou, não, vocês ainda não podem tudo. Mas se vocês comerem ali, vocês poderão. Então, é essa busca de absoluto, né? De ser absoluto. Eloir? O Gui, tem a ver também com aquela fala sua sobre a justiça, em que a gente está procurando, na verdade, a vingança? Então, sim. Porque
o que eu costumo falar é que para haver justiça precisa haver perdão. Se não houver perdão antes, a gente vai buscar vingança e não justiça, né? Então, o sentimento típico das divindades é a vingança, né? Vindicar. Então, nós, enquanto divindades, a gente quer ser vingado para o nosso nome não cair no chão. É um ídolo de nós mesmos, né? É a reputação, ou o que a gente chama às vezes de dignidade, que não pode cair no chão. Porque é uma construção fantasiosa, né? Uma ilusão, que eu preciso tentar ficar sustentando, equilibrando, né? E é uma ilusão que a gente combina de alimentar uns dos outros. Então, eu entro na padaria, o garçom vem me servir, tal. Ele me odeia, né? Ele só quer fazer o trabalho dele direito porque ninguém enche o saco dele. Mas ele vem aqui como se eu merecesse, como se eu tivesse dignidade. É um combinado muito sofisticado que a gente faz enquanto sociedade, de cada um fingir que acredita na dignidade do outro. Enfim. Pati, você queria falar? Eu realmente estou muito encantada. Estou com vontade de printar os seus slides e compartilhar com todos os crentes, de conversar sobre isso com todos os meus amigos. Amei mesmo. E acho que fiquei também curiosa com o que você falou a respeito de Faraó, né? E de como Deus endureceu o coração dele. Acho que pode ficar de sugestão para as próximas, né? Olha aí, a Pati Se as pessoas curtirem. Sempre me dando lição de casa. Acho que o pessoal não gostou muito da opção de aprofundar mais o tema do inferno, Não, né? eu gostei do Faraó. Faraó, né? Eu Sim. acho que é importante mesmo, porque a saída do Egito, ela vai modelar todo o resto da Bíblia, né? Da experiência bíblica. Acho que vai ser uma conversa legal da gente ter também. Então já fica. Boa sugestão. E é um problemaço, né? Mas Na verdade, eu não sei se é uma sugestão minha ou se você eu fica implantei. provocando a gente logo daquele Mimetismo, ponto que Pati. você falar, né, Gui? É o mimetismo funcionando aqui. Suspeitei. Gente, é isso. Mais alguém? Vamos encerrando? Eu só queria, vocês falando, a pessoa aqui é uma dessas trilhinhas, já nem sei o nome, essas que tem em jornal, assim, né, alguém mandou aqui um tigrezinho e um garotinho, isso, e eu achei muito interessante, acabei guardando, assim, simples, mas, né, meio dentro disso, são só 2 quadrinhos, o menino segue na frente com o tigrezinho atrás, e aí o menino pergunta assim, você acredita no diabo? Tipo, um ser maligno, supremo, dedicado a seduzir, corromper e destruir os homens? Aí o tigre diz, não sei se os homens precisam de ajuda para isso. Eu acho que é meio essa, né? Essa história da nossa vontade, das nossas vontades. Então, muito bom. Obrigado. Assim a gente encerra, então. Daqui 15 a gente conversa sobre a saída do Egito. A gente troca figurinha no WhatsApp se quiserem. E eu vou parar a gravação aqui. Quem quiser compartilhar a gravação, acho que eu vou compartilhar lá, botar no YouTube.